O México tem a área de 1.972.547 km², com a estimativa de 126,9 milhões de habitantes no ano de 2021. Sua densidade demográfica é 65,2 habitantes por quilômetro². O idioma oficial do México é o espanhol e tem como a sua moeda oficial o peso mexicano. O México foi colonizado pelos espanhóis, que iniciaram a sua exploração em 1519 com Hernán Cortés. Nessa altura, muitos habitantes primitivos do México, os astecas, aliaram-se aos espanhóis porque viviam descontentes com seu próprio império. Além de violento, o Império Azteca era injusto e cobrava impostos bastante elevados. Disto decorre a existência de vários inimigos entre os seus habitantes. O relevo mexicano é constituído de planícies costeiras próximas ao mar e montanhosas na parte central do país. O ponto mais alto é o vulcão Orizaba, com aproximadamente 5.600 metros de altura, o terceiro maior da América do Norte. O México faz parte da América do Norte, mas em virtude das suas características históricas, humanas e econômicas, é considerado um país latino-americano. Possui quase 2 milhões de km² de extensão territorial, onde é cortado pelo Trópico de Câncer, apresenta cerca de 920 km e ao sul é mais estreito, com 200 km de largura. Toda a costa leste do país é banhada pelo Golfo do México. Dentre todos os seus rios, temos o destaque para o Rio Bravo, o mais longo, e a Grijalva. Ao todo, os condutos hidrográficos são 3, a Bacia do Atlântico, do Pacífico e as bacias sem saídas para o mar, os altiplanos. O clima é basicamente tropical, com exceção do norte do país, que é dominado pelo clima árido. É possível encontrar uma grande diversidade de temperaturas no país, podendo ao mesmo tempo encontrar as baixas temperaturas montanhosas até o calor das praias do litoral. Na vegetação é possível encontrar pastagens, deserto, bosques de coníferas e selva tropical. Etnicamente, a população é constituída em sua maioria por euro-ameríndios, isto é, mistura entre espanhóis e índios. Esse grupo étnico responde por cerca de 60% dos habitantes do país. Já os ameríndios correspondem a 30% da população, seguido pelos brancos, que respondem por cerca de 9%. Quanto à dispersão do povo dentro do território, essa acontece de maneira irregular, ou seja, determinadas áreas são extremamente povoadas, enquanto outras praticamente não abrigam ninguém. Essa disparidade acontece em virtude das condições impostas pelo clima e pelo solo. O território mexicano abrange extensas áreas desérticas de clima árido e semiárido. Desse modo, cerca de 75% das pessoas encontram-se na região do planeta Anahuac. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é alto, apresenta uma expectativa de vida de cerca de 75,8 anos. O índice de crescimento natural do país caiu, proveniente de queda da taxa de natalidade. No entanto, o percentual de jovens ainda sobressai sobre as outras camadas da pirâmide etária. O México, cuja moeda é o peso mexicano, tem uma economia de livre mercado voltada para exportação. Trata-se da segunda maior economia da América Latina. A economia mexicana é feita de uma mistura de indústrias e sistemas agrícolas antigos e modernos, ambos cada vez mais dominados pelo setor privado. As curiosidades. O nome oficial do país é Estados Unidos Mexicanos e a sua capital, que é a Cidade do México, afunda 1 metro a cada ano. Isso ocorre por conta da alta demanda de água da capital, que é retirada do aquífero localizado embaixo da cidade. O Dia de los Muertos, celebrado nos dias 1º e 2 de novembro, foi escolhido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E a comida mexicana foi nomeada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A República de Cuba está localizada no Mar do Caribe, na América Central, em um território composto por ilhas, sendo a mais importante a que dá o nome ao país, Cuba, que possui 110.861 km², que são divididos para mais de 11 milhões de habitantes. O idioma falado é o espanhol e a sua capital é a cidade de Havana, que é um grande centro histórico do país. Os cubanos utilizam o peso cubano como moeda oficial e vivem em menos de 1 hora em relação a Brasília. Cuba era habitada por índios, como a maioria das ilhas caribenhas, mas após a chegada dos espanhóis, devido às doenças e às guerras,
praticamente toda a população indígena desapareceu. Desta maneira, os espanhóis importaram africanos escravizados para trabalharem nos engenhos de açúcar e nas plantações de tabaco, que são os dois principais produtos cubanos. Além disso, Cuba era um importante porto de redistribuição de escravos e parada para os viajantes espanhóis que atravessavam o Atlântico. Por isso era chamada de a Pérola do Caribe, a joia da coroa, e se tornou uma das mais prósperas colônias do Império Espanhol. A topografia do país é basicamente constituída de planícies, que ocupam grande parte do território, com exceção de uma zona montanhosa localizada no sudeste. Essa superfície é influenciada pelo clima tropical, que apresenta duas estações bem definidas, uma mais chuvosa, entre maio e outubro, e uma mais seca, entre novembro e abril. Devido à sua localização, o país é vítima de furacões, principalmente entre agosto e outubro, quando as tormentas caribenhas são mais frequentes. Banhada pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Atlântico, e por se tratar de uma ilha, inúmeros rios cortam a região, mas nenhum deles é tão importante para a vida local. O maior rio é o Rio Cauto, com aproximadamente 250 km de extensão, e sobre os lagos e lagoas, a Lagoa do Leite, que apresenta esse nome por uma coloração mais branca, é a maior e tem esse nome devido ao carbonato de cálcio presente em suas rochas. A população de Cuba é estimada em 11.221.060 habitantes, sendo que na maioria da sua população são os homens. A economia de Cuba é sustentada pelo níquel e pelo cobalto. Tem uma alta taxa de alfabetização, sua indústria é muito avançada. Tem vários campos de cultivo do tabaco, mas atualmente está tentando se refazer de uma crise. Sua culinária tem uma mistura dos africanos junto com os espanhóis. Exemplos da sua comida é o ajiaco e os tamales e suas bebidas. Cuba existem duas moedas, uma para turista e uma cubana, que é a deles. Lá é permitido fumar e a educação, o lazer e a saúde lá é gratuito e de boa qualidade.